quinta bem-aventurança, bem-aventurados misericordiosos. Você que não foi inscrito no canal, pode se inscrever no canal e não esqueça de clicar no sininho para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Vanderlei Andrade, Palavra de Esperança. Capítulo 5 de Mateus, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Gosto de olhar para essa tabelinha, porque essa tabelinha nos ajuda a entender essa quinta bem-aventurança. Nós temos aqui a bem-aventurança e nós temos a citação dessa bem-aventurança lá no Salmo 41, versículo 1. Vamos para lá? Salmo 41, versículo 1. E tem algo interessante que eu quero compartilhar com você neste salmo. Salmo 41, versículo 1. Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Primeiro benefício de quem é misericordioso. Lembra que Mateus 5,7 diz que bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha o Salmo 41 confirmando isso. Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra do mal. Primeiro benefício. Mas tem um segundo benefício, versículo 2. O Senhor o protege e lhe preserva a vida. Mais dois benefícios. E aí tem o terceiro benefício. O Senhor, versículo 3, o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Então, ser misericordioso, além de ser uma virtude do cristão, traz para nós benefícios. Ele livra no dia do mal, o Senhor protege e preserva a vida e o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Essa é a citação do Antigo Testamento. Tem um valor conflitante. O valor conflitante, o valor terreno conflitante é a força sem compaixão. Todos nós sofreremos essa tensão. Na hora de sermos misericordiosos, a nossa velha natureza, ela tende a agir com força, sem compaixão. A gente tem uma tendência de querer justiça própria, com as próprias mãos. E a misericórdia nós vamos ver que não pode ser feita com as próprias mãos. Aliás, ele é o contrário disso, né? A promessa, toda bem-aventurança tem uma promessa, a promessa é que alcançarão misericórdia. E aí, lá no Novo Testamento, em Efésios 5, nós vamos olhar agora, versículo 1 e 2, nós vamos ver como desenvolver essa bem-aventurança, essa virtude do caráter. Vamos lá? Para Efésios 5 e 2. Vladimir, vai ler bem alto para mim? Por favor. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O que nós aprendemos com Efésios 5:2, que é o texto no Novo Testamento que nos ajuda a desenvolver a misericórdia? É que o misericordioso, ele precisa andar em amor, ele precisa amar. E é interessante observar isso, que assim como o amor é o primeiro fruto do Espírito e ele gera os outros frutos do Espírito em nós, assim nas bem-aventuranças. A humildade, o bem-aventurados humildes, a primeira bem-aventurança, gera as outras bem-aventuranças. E aí a gente aprende que a misericórdia está diretamente ligada ao fato de amarmos. Se amamos, seremos misericordiosos. Se não amamos, não seremos misericordiosos e não agiremos com compaixão. Então, irmãos, não é uma questão de DNA. A pessoa não nasce misericordiosa. Ela aprende, pelo caráter de Cristo impresso nela, ela aprende a ser misericordiosa. É um exercício que vai fazendo a gente se tornar cada vez melhor e maduro. Tem algo interessante que a gente precisa recapitular quando estudamos as bem-aventuranças. Eu julgo isso muito importante. Martin Lloyd-Jones diz que as 8 bem-aventuranças estão divididas em 2 grupos. As 4 primeiras tratam do nosso relacionamento com Deus. E as 4 últimas, começamos a estudar agora, a primeira das 4 últimas, bem-aventurados e misericordiosos,
vai tratar do nosso relacionamento com o próximo. Deus não precisa da minha misericórdia. Quem precisa da minha misericórdia? O meu semelhante, o meu próximo. Não é o meu irmão em Cristo apenas, é o meu semelhante. Por isso que misericórdia é uma característica de cristão. Alguém que nasceu de novo vai poder evidenciar a misericórdia. Então ninguém nasce misericordioso. Quem nasceu de novo, está em Cristo, então tem capacidade de ser misericordioso, porque misericórdia é necessária para com o meu relacionamento com você e você comigo e com o nosso semelhante de um modo geral. As bem-aventuranças são fantásticas. Misericórdia é diferente de graça. Vamos entender essa diferença? Misericórdia é compaixão pelas pessoas que passam necessidade, aflições, pessoas que estão sentindo dor, estão na miséria. Ontem eu vi jornal, depois de muito tempo, e apareceu no jornal uma situação de uma mãe em Santa Luzia, lá em Minas Gerais, que o filho ligou para a polícia e a polícia achou que era trote e foi lá averiguar. O menino de 11 anos ligou para a polícia e o policial atendeu e ele falou: olha, nós estamos sem comida, meu irmão está chorando de fome e eu estou ligando para a polícia porque minha mãe está aqui muito nervosa, triste, desesperada, não sabe o que fazer. Eu tenho mais 2 irmãos e ela está desempregada e nós não temos o que comer. Chegaram, a polícia foi lá para ver, averiguar, só tinha fubá e água. E eles estavam há 4 dias comendo fubá e água. E aí toda a cidade se mobilizou, chegou gente de todo lado, a misericórdia se manifestou em favor daquela família. Isso é misericórdia. Nós temos mais de 33 milhões de pessoas na pobreza, na fome no nosso país. A pobreza aumentou muito, a fome aumentou muito no nosso país. É hora de exercermos a misericórdia, começando pelos domésticos da fé. Então, misericórdia é socorrer o aflito, o necessitado. Esse pastor, esse comentarista, Richard Lenz, acho que é assim que se lê o nome dele, ele diz que a misericórdia se distingue da graça da seguinte forma: o substantivo élios no grego é misericórdia. Então ela sempre vai tratar da dor e da miséria, do desespero de alguém, independente de quem seja essa pessoa, cristã ou não cristã. Se tem uma pessoa padecendo necessidade, nós precisamos exercer misericórdia para com ela. Mas a graça já é diferente. Por que a graça é diferente? Olha, a graça, que é favor imerecido, a palavra graça no grego é charis, geralmente ela vai tratar do pecado e da culpa do homem. Um outro lado da moeda. Misericórdia se estende a todos, cristãos e não cristãos. Graça se estende a todos que crerem na graça. É necessário crer no favor imerecido de Cristo morrendo por nós. Então a graça vai tratar da culpa do pecado. Quando cremos em Cristo, que é a graça encarnada, nós recebemos salvação, perdão por nossos pecados. Graça é diferente de misericórdia e eu acho que essa definição ajuda. A primeira, a misericórdia, concede alívio. A segunda, que é a graça, concede perdão. Lembra daquela definição? Justificado, pode ir. Perdoado, pode vir. Aí senta na mesa, né? O adotado é aquele que faz parte da família. Toda vez que eu falo de perdão, eu estou liberando perdão. Deus liberou perdão para nós, nos tornando assim salvos nele, livre do poder do pecado. E aí a graça, ela confere o perdão. A misericórdia, que é a primeira, concede cura e ajuda. A segunda, que é a graça, concede purificação e reintegra. E aí nós vamos ver que a graça, ela nos reaproxima, nos religa a Cristo. Por isso que a graça tem a ver com perdão. Vamos olhar esse texto? Lucas 1, versículo 76 a 79. Você tem uma Bíblia aí, pode examinar o texto junto comigo. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar
os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Essa é uma profecia dita a respeito de Jesus quando estava sendo dedicado ao Senhor, consagrado a Deus lá no templo. Você percebe que aqui apareceu misericórdia e apareceu graça. Misericórdia, Deus teve misericórdia de nós, enviou Cristo para morrer por nós, mas Ele também manifestou a graça dele em nosso favor, porque nós éramos pecadores, inimigos de Deus. Cristo veio para perdoar os nossos pecados. Então, misericórdia e graça reside em Cristo. Por isso, lembrando a você que quer saber qual é o retrato de Jesus, olhe o fruto do Espírito. Todos os frutos do Espírito, os 9 frutos do Espírito, Jesus tinha, carregava nele no seu caráter. E Jesus tinha todas as virtudes das bem-aventuranças. Esses dois conjuntos formam o retrato de Cristo. Dá para saber exatamente como Cristo era, o Verbo encarnado. Eu gosto dessa definição de John Stott. Os que demonstram misericórdia encontram misericórdia. Não é o que diz Mateus 5,7? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É a promessa. Então essa promessa, ela traduz o benefício da bem-aventurança, bem-aventurados misericordiosos. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz o versículo 7 de Mateus 5 dessa forma: felizes os que tratam os outros com misericórdia, porque Deus os tratará com misericórdia também. Então, lembra de alguma vez que você recebeu misericórdia de alguém? Você merecia uma punição e a pessoa estendeu a destra da misericórdia para você? Cristo, além de Cristo, alguém já fez isso na sua vida, liberando para você a misericórdia? Você lembra de um fato desse? É muito bom ser contemplado com a misericórdia quando deveríamos ser punidos. Quando vem o alívio da nossa dor, quando vem o socorro na hora da necessidade. Quantas vezes nós estivemos doentes e alguém veio nos socorrer. Como é bom, que alívio traz, né? Me lembro do tempo que eu e Wanda pegamos Covid, nós dois juntos. E aí os irmãos se reuniram aí, fizeram comida e levaram lá em casa. Foi uma misericórdia estendida a nós. Como foi bom, irmãos, comer aquelas comidinhas que vocês fizeram. Porque por uma semana praticamente nós não tínhamos condições de fazer nada. Ficamos bem arriados. Então nós vimos a misericórdia estendida a nós através daqueles que fizeram e daqueles que doaram e daqueles que doaram, fizeram e levaram lá em casa. Foi muito bom, né? Então, misericórdia é algo para ser exercitado na nossa vida, no nosso cotidiano, entre os irmãos também. Nada nos impulsiona mais ao perdão do que o conhecimento que nós mesmos fomos perdoados. E aí, isso tem que ficar claro para nós, irmãos, porque a misericórdia, ela traz a graça, mas a graça aponta para o perdão. E a melhor forma de entender a graça é lembrarmos que nós fomos perdoados. E aí, o perdão está sempre condicionado ao meu perdão. Eu perdoo, não porque eu sou bonzinho, porque eu lembro o quanto eu fui perdoado. Então, todo cristão está capacitado a perdoar por isso. Não é frase de efeito. Você pode perdoar sim. Se você nasceu de novo, você está habilitado a perdoar. Foi exatamente isso que Jesus nos ensinou quando estava lá na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus estava sofrendo, mas amando aqueles que o maltratavam. Perdoar e ser perdoado demonstra misericórdia, e receber misericórdia andam juntos. Essa ideia do perdão e da misericórdia não dá para você separar. Toda pessoa que tem um coração misericordioso tem um coração perdoador. Não dá para desassociar misericórdia de perdão. Jesus ilustrou isso contando aquela famosa parábola do credor incompassivo. Vamos lembrar esse texto? Jesus contou essa parábola para nos ensinar a respeito do perdão. E a gente vai, olhando para esse texto, Mateus 18, lembrar que esse texto aponta para os meus pecados. E a ilustração aqui é que o credor incompassivo não quis perdoar, muito pelo contrário, né? Ele apertou o pescoço do cara que devia quase nada a ele, quando na verdade ele foi perdoado infinitamente mais do que o que ele tinha como seu devedor. Vamos ler Mateus 18. Você conhece bem a parábola, né? Bem
Mateus 18. Então Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Aí Pedro, Mateus 18, 21. Aí Pedro, achando que estava abafando, né? Perguntou: até 7 vezes? Porque Pedro sabia que os rabis diziam que devia perdoar 3 vezes. Então Pedro falou 7 para ficar bem na fita, né? E aí respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu juntar contas com seus servos e, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Não sei como, né? Era impagável essa dívida. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava. Eu penso que ele apertava o pescoço do cara, né? Dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, lançou-o da prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. É uma parábola, mas é uma parábola que explica que quando nós entendemos, e só quando entendemos o quanto fomos perdoados, é que nós teremos um coração perdoador e misericordioso. Então, irmãos, não é mérito nosso, isso é uma capacitação que o Espírito Santo nos dá, a capacidade de sermos misericordiosos. Nós devemos carregar essa marca, sabe, da misericórdia no nosso coração. O Evangelho dá maior importância ao ser do que ao fazer, porque o ser tem a ver com caráter. O ser é mais importante do que o realizar. E aí, quando a gente está pensando em bem-aventurança, nós estamos pensando em caráter, porque são virtudes. 8 virtudes, 4 e 4, 8 virtudes que nós, cristãos, devemos evidenciar no nosso caráter. A conclusão que a gente chega é essa: bem-aventurados misericordiosos, Jesus afirma isso, porque a ideia aqui é que Jesus está, mais uma vez, testando e examinando a nossa profissão de fé, porque isso tem a ver com a nossa nova natureza. Só quem nasceu de novo será e terá um coração misericordioso. Estas são as pessoas que devem realmente ser congratuladas. Quem deve receber a nossa congratulação? Um cristão que manifesta misericórdia. E eu e você precisamos ser esse tipo de crente. Assim, o crente deve manifestar a misericórdia como uma virtude do caráter. Nada prova mais claramente que fomos perdoados do que a nossa própria prontidão de perdoar. Por isso que misericórdia e graça, não dá para desassociar misericórdia da graça, porque toda vez que eu lembro o quanto eu fui perdoado, a graça me alcançou, isso torna o meu coração misericordioso. E aí nós vamos aprender hoje, na nossa conclusão, de que quem nasceu de novo, e só quem nasceu de novo, terá um coração misericordioso. E a promessa para quem é misericordioso é que alcançarão misericórdia. Eu encerro com você esta reflexão e quero deixar essa tarefa para cada um de nós e para você que está me ouvindo. Amanhã ou na próxima situação em que você tiver que decidir: serei misericordioso ou serei um verdugo? Naquela situação de uma necessidade, você vai lembrar que ser misericordioso é uma virtude de quem nasceu de novo. E se você não nasceu de novo, procure conhecer a Cristo, procure uma igreja
evangélica séria, que ensine a Bíblia, mais próximo de você. Se você quiser nos procurar, nós somos a Igreja Batista Fonte de Água Viva, nos reunimos na rua Luiz Beltrão, número 925, em Vila Valqueire, aqui no Rio de Janeiro. Nossas reuniões acontecem quinta às 20 horas e domingo às 9h30 da manhã. Você será bem-vindo entre nós. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para que outros também possam ser abençoados com esse vídeo. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Tenha sempre esperança. Glória a Deus.